Organizarmos aqui, hoje não falar de esperança, não é isso? A lição de número 12. Hoje não falar de esperança. Me contaram que o camarada arrumou a namorada, quando descobriu o nome da sogra, ele terminou com a namorada. Ele desistiu do casamento, né? Vocês conhecem essa história, né? O nome da mulher, quem sabe o nome da sogra dele? Esperança. O motivo é porque a esperança é a última que morre, né? Quando ele soube que a esperança é a última que morre, ele desistiu do casamento. Ó, gente, isso é brincadeira, hein? As sogras aí vão ficar bravas depois. Depois as sogras vão querer brigar comigo aí, ó. Isso dá errado. Mas hoje não falar de esperança. Você já pensou o que seria da vida da gente viver sem esperança? Já pensou? O que seria da nossa vida viver sem esperança? Assim, aumentaria muito o número de depressivos, né? De doentes, enfim. Viver sem esperança. Tem pessoas que quase que insistem, né? Você vai lá, não, vai animar a pessoa, não, eu quero viver sem esperança mesmo. Mas deve ser muito terrível, né? Viver sem esperança. Já pensou? E a fé é a firme certeza das coisas que nós esperamos. Então, o próprio elemento da fé, ele já traz consigo a esperança, não é? E não tem como trabalhar esse assunto da fé sem ser com a esperança. Aqui diz a nossa lição que nós precisamos de cultivar uma virtude chamada paciência. Quem aqui tem dificuldade com esse assunto, com a paciência? Tem, então, acho que todos nós temos um pouco de dificuldade com a paciência, né? Tinha uma mulher que foi até orar, ela não tinha paciência, falou, vou orar por isso. O pastor aconselhou, você ora por paciência. E quando ora todo dia, segunda, terça, quarta, quando chegou na quarta-feira, ela falou, Senhor, me dê paciência e me dê agora, né? Ela já tinha perdido até a paciência de orar, né? Me dê paciência e me dê agora. Não tinha nem mais como esperar. Mas são virtudes que nós temos que cultivar na alma. Aliás, tem 3 virtudes da vida cristã que nós estamos precisando muito de cultivar. Uma é paciência. É a primeira, paciência. Porque a nossa fé nos manda esperar, tem a hora certa. E toda vez que a gente perde a paciência, a gente só se dá mal. A Bíblia diz, não é bom proceder sem refletir e peca o precipitado. O precipitado vive pecando, vive se dando mal, vive quebrando a cara e não aprende, né? Então, a primeira virtude, paciência. Anota aí para você cultivar na sua alma. Toda vez que você estiver sem paciência, ora. Faz igual a mulher, me dê paciência e me dê agora. Então, ora lá, pede paciência. A segunda virtude, sabedoria. Como que nós precisamos de sabedoria? Até ontem nós estivemos aí recebendo o presbítero Alexandre, que é o secretário-geral da mocidade, o Fabinho, o Gustavo e a Jéssica estão levando ele agora de manhã a Campo Grande. Ele tem uma agenda de trabalho hoje em Campo Grande. Ontem esteve conosco. Ele estava me contando que uma jornalista escreveu uma matéria na Folha de São Paulo, falando sobre a infantilização, a infantilização do adulto, né? Adultos que não conseguem amadurecer, não conseguem ter sabedoria para a vida, não conseguem amadurecer. Esse dia eu brinquei que a gente observa algumas pessoas, tem aquelas frutas, né, que às vezes dão lá no pé, elas apodrecem, mas não amadurecem, vocês já viram? Algumas pessoas acontece esse processo com eles, apodrece, mas não amadurece, né? Morre de velho, mas não amadurece. Tanto que o salmista fala assim, sou mais sábio do que os idosos, porque atento para a tua palavra. Idoso não quer dizer símbolo de sabedoria, se não for dentro da medida da palavra de Deus. Então, paciência,
sabedoria, sabedoria no trato, no falar, no comportamento. Nós precisamos muito de sabedoria. E a outra virtude, vocês estão anotando aí? Paciência, sabedoria. E a outra virtude que nós estamos precisando muito, mas muito mesmo, essa você deveria nem almoçar hoje, orar por ela. O discernimento. Como que nós estamos carentes de pessoas com discernimento? O discernimento da verdade, não é? O discernimento das coisas espirituais. Tem pessoas que são tão sem discernimento que aceita tudo, tudo está bom, troca a verdade pela mentira. Lembra quando o profeta pregava, dizia, esse povo, eles não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Não está falando disso. Ele está falando da falta de discernimento. Não sabe o que é certo, o que é errado, né? Não sabe discernir a mão direita da esquerda, não tem paciência para esperar. Então, é a infantilização da vida adulta. Nós estamos precisando tomar muito cuidado com isso. E hoje nós vamos falar de paciência, ou seja, de esperança. Esperança é um tema que exige de nós paciência. E se nós estamos sem paciência, como é que nós vamos esperar? Não é verdade? Quem não tem paciência não espera. Para no ponto de ônibus, o ônibus começa a demorar e vai a pé, não é assim? Não aguenta esperar. Então, nós vamos ter que nos redisciplinar, irmãos. Nós vivemos na era da velocidade. Não sabe o que é esperar, né? Espera um ônibus, né? No trânsito. Então, é muito difícil. Esse assunto é um assunto muito delicado. Nós vamos ter que orar muito, pedir a Deus paciência, sabedoria e discernimento. Se você conseguir ter essas 3 virtudes na sua alma, você tem direito de comemorar lá no Guaporé, viu? Então, você vai ser uma pessoa bem equilibrada, bem madura para a vida cristã. O nosso texto, 2 de Pedro, eu quero até alertar a nossa classe aqui, que esse assunto é muito amplo, eu vou tratar uma parte dele agora de manhã e vou completá-la no culto de hoje à noite, quando nós vamos também estar tendo batizado aqui na igreja, profissão de fé e batismo, e recebendo outros membros da igreja. Vamos ler de forma responsiva, 2 de Pedro 3. Eu quero ler 2 textos com os irmãos. Um é essa 2 de Pedro, capítulo 3. A vinda do Senhor e o seu significado. Nós temos que aguardar com paciência. Tem um texto que nós vamos ler depois de Romanos, que Paulo fala assim, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, né? Paciência, por que ela não fica mais com a gente, né? Está entrando a primavera, vocês viram como que a cidade está ficando bonita? Indo para casa aqui, tem umas árvores aqui, quando eu não guardei o nome delas, uma flor assim, lilás, não é o ipê não. O ipê da igreja essa semana ficou lindo, durou 2 dias. Eu queria tirar foto, ainda bem que eu pedi o Daniel, né, Daniel? O Daniel tirou a foto dele para nós. Lindo, lindo. No outro dia, quando eu cheguei, tinha dado aquela chuva, a flor estava tudo no chão. Aí não era o ipê que estava lindo, era o chão do ipê ali que estava lindo, né? Então, nós estamos entrando aí na primavera, as flores lindas na cidade. Eu fico observando como é arborizada Dourados, né? E tanta flor bonita. O nosso ipê aqui é amarelinho. Mas eu falo aqui uma flor lilás aqui, logo na frente aqui, hein? Não é a flamboyant, não. Essa aqui não é a flamboyant. Qual que é essa árvore aqui, Erasto? Diz que o Erasto sabe o nome dessas árvores, tudo de Dourados. Eu não sei o nome dessa. Lá na escola Erasmo Braga também, ela estava tão linda, né? Não é a mesma daqui. Mas aqui eu acho que não é a flamboyant, viu, Líbia? Hein? Não é o ipê roxo também. Está logo na frente aqui nessa rua Carmelindo. Logo aqui, ó. Depois vocês vê. Tem 3 qualidades o ipê. Esse ano ficou bonito porque choveu pouco. Diz que quanto menos chuva, mais floresce o ipê, né? Então tá aí, a aula de biologia, né? Vamos lá.
Segunda de Pedro, capítulo 3. Enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor, a gente tem que ir contemplando essas belezas aí, né? Porque são belezas que compõem a nossa vida. Vamos ler de forma responsiva. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Só quero chamar a sua atenção, vocês viram que aparece a galeria dos profetas e dos apóstolos aí nesse texto? Porque outrora Deus falou ao povo através deles, através dos profetas, depois através dos apóstolos. Hoje Ele nos fala pela palavra dEle, a Bíblia. Então guardem isso, que é um critério tão básico para você não ser enganado pelo falso profeta. O falso profeta é que fica falando, Deus está me falando agora aqui na minha cabeça, na minha mente, no meu espírito, na minha alma. Agora, pela palavra de Deus, Deus falou pelos profetas, pelos apóstolos, e agora Ele nos fala pelo Filho, por Jesus Cristo, revelado, e está aqui na palavra dEle, tudo o que Ele quer de nós, e o que Ele espera de nós. Então, cuidado debaixo da mão de quem você está enfiando a sua cabeça, tá bom? No capítulo, seguindo o texto, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pode seguir. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos,
Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Muito gostosa essa leitura de Pedro, não é? Ela nos coloca de sobreaviso: acautelai-vos, cuidado, observai, né? Sempre nos mantendo atentos. A ideia aqui é: devemos aguardar de cabeça erguida, não é aquele aguardar, né, amuado, cansado, entregue, displicente, não, é aguardar de cabeça erguida. O outro texto agora é Romanos 8, de 18 a 25. Abre aí, sem perder a marca aí do capítulo 3 de 2 Pedro. Esperança. Eu não sei como é que está a sua esperança, mas nós vamos ter que trabalhá-la nesta manhã, não é? Não sei como está a sua esperança, mas a palavra de Deus vai trabalhar a nossa esperança nesta manhã. Vamos, Romanos 8, 18 a 25, fazer leitura responsiva novamente, para os irmãos poder estar aí com a Bíblia aberta e lendo. Presta atenção na palavra esperança, expectativa, aguardar, enfim, são palavras que formam a força desta porção da Escritura. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Então, no presente, sofrimento. Como disse o nosso presidente aqui, quando esteve conosco em maio, este mundo é um vale de lágrimas, né? Esse mundo que nós vivemos é um vale de lágrimas. Sofrimentos são próprios deste tempo, mas não podem comparar com a glória por vir que nós esperamos, e por isso que temos que esperar com paciência. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme, suporta angústias até agora. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Nós estamos aqui na escola dominical, a gente tem que aprender alguma coisa. Vamos decorar esse versículo 25 aí? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Para matar agora. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Vamos ver como é que está esse assunto da paciência. Olha aí a introdução da sua lição. Está dizendo que é uma virtude que está em extinção, né? Então tem aí uns animaizinhos em extinção. Não tem uns animaizinhos em extinção? Aí você olha lá, olha nesses movimentos de SOS Mata Atlântica e organizações, que tem uns animaizinhos em extinção. E se a gente for fazer uma lista de virtudes humanas que estão em extinção, a paciência entraria bem assim, na cabeceira desses bichinhos em extinção
que deveria estar morando dentro da gente. Esses aí podiam estar morando, né? Então, a paciência. Aqui está dizendo que nós vivemos no século da pressa, né? Tudo é para ontem, tudo é com correria. Quem trabalha aí, presta serviço, seja em qualquer área da vida, sabe disso. Tudo é para ontem. Até o preço da mercadoria, às vezes, ela tem uma relação com a entrega. Se for imediata, se pode demorar uma semana, não é assim? E tudo para ontem. Nós vivemos na era, né, desta correria, do imediatismo. Por isso que deu tão certo no mundo inteiro essas comidas chamado de fast food, né? Então, o lanche, o self-service, né? Você chega lá, quer comer quentinho, mas já tem que estar pronto. Se tiver que esperar fazer, ninguém, né? A fome não espera, nada, é a nossa pressa mesmo. Até diz aqui, nós vivemos a era da internet, né? Da banda larga. De primeira a internet, até a internet era lenta, agora é a banda larga, é com um clique, né, resolve. Então, antigamente as pessoas comunicavam com carta. Quem já escreveu carta aqui, colocou no correio, todo mundo, a maioria aqui já fez isso, né? Então, você pegava uma caneta, um lápis, uma folha e escrevia aquela carta, né, contando os detalhes, né, detalhadamente, fulano está bem e tal, como é que você está, tudo bem, né? Vai lá, aquela carta. Depois tinha que ir lá, colocar no correio, esperar os dias passarem, para a pessoa receber aquela carta lá. Comunicava sempre aquelas coisas importantes. Depois, a comunicação no telegrama, né? Começou nos telegramas que disse que tinha que dar não sei quantos toques, o outro recebia lá, tinha uma linguagem de código no meio, telegrama. Mas agora o mundo ficou veloz, telegrama, né? Depois veio o e-mail, né? Agora o e-mail. Não, telefone, mas eu já quero falar mais do escrito aqui, né? Tem o telefone, até tudo, mas assim, o e-mail, tu escreve lá rapidinho. Agora nós estamos na era do torpedo. O aparelho já está na mão, não tem mais que ir lá sentar numa cadeira, ligar o computador, esperar. Não, agora já está na mão, é o torpedo. Vai, fui, com poucas palavras, né? Estou indo, me espera, né? O torpedo, tudo assim, né? Então, a comunicação, isso tem tirado, por outro lado de nós, a paciência. Alguém escreveu um livro chamado A Geração que Desaprendeu a Orar. Porque antes a pessoa ia orar para chover, agora vai lá e vê na meteorologia, que dia que vai chover? Não é assim? Antes, Senhor, manda chuva, agora fala, não, deixa eu ver aqui que dia que vai chover. Não, está marcado para quinta-feira. Para que orar para chover? Está marcado para quinta-feira, não é? A mãe e o filho foram estudar no Curitiba, dava saudade, pegava o telefone, né? Ou então ia escrever uma carta, ou ia para o quarto orar pelo filho. Agora deu saudade, liga, né? Tem uns planos aí que falam o dia inteiro, se for preciso, não é assim? Então, já tira aquela preocupação, né? Agora fala no Skype, já vê ao vivo ali, né? Então, é uma geração também que está desaprendendo a orar. Para que orar? Eu falo com ele aqui, acaba a preocupação, não é? Será que está resolvendo os problemas nossos? Você pode ver meteorologia, mas se Deus não mandar a chuva, não vem, não é verdade? Aqui diz que há um século atrás, quando a dona Leopoldina quis mandar uma comunicação para o seu esposo, Dom Pedro I, do Rio a São Paulo, o veículo mais rápido, o meio mais rápido que ela teve para mandar essa correspondência foi um cavalo de corrida. O meio mais rápido, está aí na lição, foi um cavalo de corrida, era o meio mais rápido, né? Realmente, um cavalo de corrida, né? Igual eu brinquei com os meninos lá, quando foi fazer o raid, falei, vocês não querem saber de gente querendo ganhar prêmio aqui, fiz o raid em 2 horas, o moço do exército aí fez em 40 minutos, 40 minutos, pastor?
E eles fizeram em mais de 2 horas. Eu falei, mas pastor, o cara fez em 40 minutos. Eu falei, fez. Ele estava montado num manga larga, um cavalo ágil. Mas aí não vale, né? Mas nada, ele fez correndo mesmo, a gente estava brincando. Mas então, assim, hoje, então tudo é muito rápido. E a gente não tem paciência para mais nada. E como que nós nos disciplinamos a não ter paciência? Esperar um dia, esperar um mês, esperar um ano. Agora, as mulheres continuam esperando 9 meses para ganhar o filho, né? Ainda bem que ainda não conseguiram reduzir isso, senão a mulher está ganhando filho com 30 dias, né? 40 dias, né? Então, não tem paciência mais para esperar, né? Então, e a gente ainda fica assim, em meio a tudo isso, ele fala assim, se eu pudesse abreviar o tempo, né? Ainda quer abreviar o tempo, né? Com essa loucura toda. E o pior é que nós estamos nos tornando muito desumanos, conosco mesmo, com os outros, né? A gente está se tornando muito desumano, a gente quer tudo para ontem. A verdade é que nós estamos muito impacientes. A paciência, que é uma virtude da alma cristã, a gente não tem paciência, até com Deus. A gente ora e quer a resposta imediata. Muita gente acha que Deus é aquele pastor alemão, assim, de guarda-costa. Falou, tem que pular em cima, né? Atiçou, tem que avançar em cima. Então, isso é o humanismo nosso, do nosso tempo, que a gente quer se colocar na posição de Deus e colocar Deus na posição de servo. Isso está invertendo essas coisas. Deus é Senhor, nós somos servos. Quem tem que estar disposto a ir imediatamente somos nós, não é mandar Deus, não. Oração não é para mandar Deus fazer as coisas para a gente, não. Oração é para a gente submeter à vontade dEle. Então, é diferente. Essas orações estão ensinando vocês aí, não aprende isso não é oração não. Eu determino, eu mando, eu exijo. Você vai falar isso com o seu empregado, com Deus não. Com Deus a gente tem que submeter à vontade dEle, humildemente. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Estão ensinando errado a orar aí, não aprende isso não. Isso é arrogância, isso é querer se colocar na posição de Deus e colocar Deus na posição de seu servo. Então nós estamos muito sem paciência, irmãos, uns com os outros, dentro da família. Quantas brigas poderiam ser evitadas com uma pitadinha de paciência, né? Minha mãe um dia estava me ensinando a fazer arroz doce. Não aprendi muito bem não, mas ela me ensinou que você adoça o arroz doce, e arroz doce, não é aquele que você faz para o almoço, é arroz doce. E depois ela me ensinou a virar a colher assim, e pegar uma pitadinha de sal e colocar no arroz doce. As mulheres aqui fazem isso. É para realçar o doce. Muda o sabor completamente do tempero do arroz doce, quebra aquele doce extravagante, dá um toque, é um toque de cozinheiro, aprendi aquilo ali, né? E então assim, essa pitadinha aí, né? De sal. Já estão querendo comer o arroz doce. Oi? Aí, inverter a ordem aqui, colocar no salgado também uma pitadinha de doce, também é um toque especial. Então guardem isso, essa pitadinha de paciência, que a gente tempera a família, o casamento, as nossas relações de irmãos. Nós estamos muito sem paciência. Que geração sem paciência estamos nós. Tem dia que eu fico com vergonha de mim, de falta de paciência, né? E nós temos que aprender a ter paciência. Agora, aqui vai dizer o seguinte, que o salmista diz assim: esperei confiantemente no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Mas tem hora também que o salmista fala assim: ouve-me depressa, Senhor, né? Então o salmista também tinha pressa, isso não é coisa muito nova não.
Então, uma hora ele orava assim, esperei com paciência no Senhor. Outra hora ele estava tão aflito que ele falava, me ouve depressa, Senhor, né? Mas os salmos é assim mesmo, é para falar dos sentimentos. Uma hora ele estava assim, Senhor, tem compaixão dos meus inimigos. Outra hora ele fala assim, feliz aquele que pegar os meus inimigos e esmagá-lo contra a pedra, né? Já que eu não posso fazer, alguém podia fazer por mim. Então, a ideia bíblica aqui é que nós somos salvos para a esperança. E a esperança cristã, ela implica em paciência. Nós vamos trabalhar aqui alguns aspectos da soteriologia. Soteriologia é a doutrina referente à nossa salvação em Cristo. E um dos capítulos mais interessantes da escatologia, que é a nossa esperança para o fim dos tempos, é um capítulo, me parece que é o Abraham Kuyper, que trata num livro dele, chamado O Já e o Ainda Não. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Por exemplo, Cristiane, você já é uma salva, não é verdade? Você já é uma pessoa salva, pela graça de Deus, você já é salvo. Mas você ainda não desfruta da plenitude da sua salvação. Mas você espera um dia desfrutar, não é assim? Essa é a realidade escatológica de cada um de nós. Já somos salvos, já somos novas criaturas em Cristo. Já desfrutamos das bênçãos da salvação. Por exemplo, o antigozo do céu. Paz com Deus, isso é o antigozo do céu. Enquanto o ímpio desfruta das antes tormentas do inferno, o salvo já desfruta do antigozo do céu. Não é gostoso isso? Mas ainda não desfruta do céu. É como você está perto da cachoeira e já recebe aquele sereninho dela, mas ainda não está banhando na cachoeira. Mas já refrescou o clima, já tem um sereninho da cachoeira batendo na gente, já deu uma refrescada, né? Mas ainda não nadou na cachoeira, é mais ou menos isso. Então, a partir do momento da salvação, nós temos paz com Deus. Gente, não tem coisa melhor do que isso. Isso é o antigozo do céu, é como a gente está sentado na antessala do céu, esperando ser chamado, né? Então, a gente já desfruta de algumas bênçãos temporárias da vida eterna, já salvos, já perdoados, já redimidos, já feita a promessa para nós, não é verdade? Mas ainda não desfrutamos da nossa salvação na sua plenitude, ainda temos dores, aflições, lutas, não é? Nas regiões celestiais já desfrutamos dos poderes do mundo vindouro, já somos a comunidade messiânica, a igreja é a comunidade messiânica, e aguardamos a volta de Cristo, quando então esta era se consumará, a nossa salvação chegará na sua plenitude. Já desfrutamos de coisas maravilhosas, mas ainda não desfrutamos da plenitude. Então, o que mais nos alegra e que mais alimenta a nossa esperança é que nós vivemos sobre aquela perspectiva que o melhor está por vir. Isso é esperança, é viver nessa expectativa, o melhor está por vir. Agora pensa na situação do ímpio, o antigozo do inferno, e ele fala assim, está ruim, mas o pior ainda está por vir. Você pensou na situação do ímpio? Está ruim, mas o pior está por vir. Você, às vezes, não para pensar nisso, né? Enquanto a gente vive essa esperança, o melhor está por vir, o coitado do ímpio vive a tristeza, a aflição, a antitormenta do inferno, e ainda saber assim, não está tão ruim, vai piorar mais ainda. O pior está por vir. Já aquecido pela fogueira, mas ainda não queimou o dedo, né? É mais ou menos isso mesmo. Enquanto a cachoeira refresca, a fogueira esquenta, né? Então nós fomos salvos para a esperança. Aí nós temos que aprender o que é esse processo, porque a salvação ela acontece em duas realidades, o ato e o processo. Eu quero que você entenda isso aqui. Nós estudamos naquela primeira lição, antes desta,
Vocês lembram que nós estamos estudando aí o volume 2, estudamos o volume 1. Lá no volume 1, nós estudamos a Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. Implicou em dois aspectos. Um foi a justificação e o outro foi a santificação. Então, a nossa salvação, ela tem um ato e tem um processo. O ato é o ato da justificação. Nós somos salvos. Os nossos símbolos de fé, o catecismo maior, ele vai dizer o seguinte, que o que é a justificação? Vai dizer o seguinte, a justificação é um ato. O que é um ato? O ato é uma ação imediata. É um ato da livre graça de Deus. Da livre graça de Deus. Ninguém está pressionando a Deus por isto. Nem as orações da mamãe, nem as orações do papai, nem da vovó estão pressionando a Deus a isso. É um ato da livre graça de Deus, na qual Ele declara justo o pecador. Jesus morrendo na cruz disse assim, está consumado. Então, é uma palavra, voltando agora à justificação, é uma palavra de uma salvação consumada, que nos foi dado. Você não completa a sua salvação, Beto, ela é plena, correto? Então Deus te declara justo. É até um termo forense, que o juiz declara o culpado, ou ele declara o réu, aquele que está sendo processado, ou condenado, ou justo, declara liberto, justificado. No nosso caso, pela graça de Deus em Cristo, o nosso supremo juiz nos declarou justos. Não que fôssemos, Ele nos declarou justo, pela sua livre graça. Então é um ato, ele não se repete. Agora, o outro aspecto da salvação é o processo. É o salvo salvando numa linguagem de teologia. Então, é o salvo salvando. É o processo agora da santificação. A santificação é um processo. Nós fomos declarados justos, Deus nos salvou. Aquele momento, para muitos é um momento emocionante, chora, sente um alívio como nunca antes, parece que tirou um fardo das costas dele, quando ele, arrependido, buscou o Senhor Jesus Cristo, e ali ele teve o perdão dos seus pecados, é como tirar um fardo das suas costas, ele sentiu uma paz na alma, como nunca tinha sentido antes, e ele diz, eu não sei explicar, mas parece que sai um peso dos meus ombros, não é assim? O dia da conversão, então, sai um peso dos meus ombros, eu não sei explicar, mas eu sei que agora eu estou livre, mas continua agora, então, ele vai passar por um processo de santificação, por isso que Paulo vai dizer, aquele que furtava, não furte mais, aquele que adulterava, não adultere mais, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que mentia, não minta mais, mas agora é um processo. Alguém comparou aqui o seguinte, que o ato da salvação, que Cristo nos declara justo, então é como tirar alguém da lama. Imagina alguém caído na lama, você vai lá e estende a mão e tira da lama, correto? Agora a ação do Espírito Santo de santificar, é pegar esse tirado da lama e começar a limpar a lama que ficou nele, não é isso? Então é o processo do Espírito no nosso coração. João reflete isso lá naquele texto do arrependimento. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, perdoar é o ato, purificar de toda injustiça é o processo. Isso que está na sua lição. Então o ato de declarar e agora o processo de ir limpando o nosso coração. Nós temos que entender então a salvação nesse processo, porque, veja bem, a Bíblia nos ensina que o homem foi criado por Deus e criado para a glória de Deus. Então, na criação do homem, há um elemento chamado a glória de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. A queda
E quando o homem caiu do seu estado em que foi criado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Que coisa terrível. A gente às vezes quer pregar o evangelho para as pessoas, mas não quer que ele entenda que nós estamos chamando ele de pecador. É um evangelho discreto, que não pode chamar o pecador de pecador. E se ele não é pecador, ele vai arrepender de quê? Se ele está destituído da glória de Deus e a igreja fica dizendo, não, também não é tanto assim, não é? Tem gente pior do que você, se você for olhar direitinho. E uma coisa é certa, irmãos, a gente vai sempre achar gente pior do que a gente. Por pior que a gente seja, escreva isso, você sempre vai achar alguém pior do que você, pelo menos na sua avaliação, não é? E que dá o direito a ele de pensar o mesmo a seu respeito, viu? Então, hein? Não é isso? Eu tinha um tio que fala assim, deixa eu falar um pouco dos outros para não ficar devendo, que com certeza tem alguém falando de mim. Então não tem jeito. Você sempre vai achar, por incrível que pareça, acredita, você vai achar. Então, a queda nos destituiu da glória de Deus. A salvação agora em Cristo é exatamente para restituir-nos a esta glória de Deus. Isto é o ato da salvação em Cristo. Então, o novo nascimento, agora começamos uma nova relação com Deus. É isso que Paulo fala lá em Romanos 8, que nós lemos apenas os versículos 18 a 25, mas todo o texto, Paulo fala assim, ali em Romanos 8, que nós agora temos uma nova vida em Cristo. Ele vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então guardem bem isto. Este palco aqui da nossa salvação, e é uma obra maravilhosa de Deus na nossa vida, mas é uma obra inacabada. Por mais que nós vamos crescendo espiritualmente, nós podemos morrer velhinhos de cabecinha branca, mas essa salvação, ela não se completou, ela é uma obra inacabada. Ninguém pode falar assim, eu estou com mais de 100, agora eu sou um varão perfeito. Continua sendo pecadores. Exatamente. Então nós convertemos, e agora a gente tem que passar pelo discipulado, para a gente ir amadurecendo. A palavra de Deus e o Espírito Santo vão nos limpando, nos purificando, tirando muitas coisas ruins da nossa velha natureza, nos moldando, mas a gente morre nesse processo. É um processo para a vida toda. Quando que nós somos glorificados? Na morte, quando nós morremos, encerra esse processo. Por isso que não adianta fazer missa de 7º dia, depois que morreu, acender vela, colocar lâmpada, porque, irmãos, morreu, encerraram todas as possibilidades. A morte encerra todas as oportunidades. Então, não precisa ficar pensando que você vai ter uma segunda chance depois da morte, que você não tem. Mas esse período da sua conversão até a morte é o processo da santificação. E na morte, a alma dos justos são aperfeiçoadas em santidade e são glorificadas. É isso que a gente aprende da palavra de Deus. Então, ali encerra o processo. Alguns falam assim, não, mas tem que ter uma segunda chance depois da morte. Não se iludam com isso. Abra sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não tem segunda chance. Esse processo da santificação é aqui e agora. Você está nele, se você é uma nova criatura. Não é o homem mais perfeito, não é a mulher mais perfeita, mas está sendo trabalhado pela graça de Deus. E você está nesse processo. Então a salvação é um ato, aquele momento do arrependimento e fé, é um ato da livre graça de Deus, e agora nós estamos num processo. Eu, como pastor, Bia, estou nesse processo tanto quanto você. A sua luta é a mesma minha, interna, tá certo? Não tem privilégio diante de Deus para isso.
é o convívio com a palavra, é a vida no Espírito, é o processo da santificação. Nós já somos salvos, mas ainda não estamos no céu, ainda estamos sujeitos às consequências do pecado da nossa natureza. Hebreus 9, 27 vai dizer: porque assim como aos homens está decretado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Qual a segunda chance que o homem tem depois da morte? Nenhuma. Aos homens está decretado morrer uma só vez. O que vem depois disso é o juízo. Tem que purificar. Se fosse assim, o inferno purificava. E a situação de quem vai para o inferno é eterna. Não fica lá até purificar e depois vai julgando para o céu, não. Não é como um tacho que vai fritando, está frito, vai para o céu, está frito, vai para o céu. Não é fritar frango, não, porque parece que tem umas mentalidades, tem hora que dá a ideia que o diabo está fritando frango lá, né, e mandando para os céus que já estão fritos. Não tem isso, é uma situação eterna, no céu ou no inferno. Então, o processo nosso da santificação é agora. Depois que morre, não tem segunda chance. Não adianta. Nem o morto pode fazer nada por você, nem você pode fazer nada pelo morto. Portanto, eu quero alertar vocês aqui, daqui uns dias está chegando finados. Então, nós não temos esta obrigação de ficar indo no finados, homenagear os mortos. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Se você não cuidou bem dos seus, e não está aproveitando para cuidar bem da sua esposa, ela do seu marido, que agora eu tenho que puxar aqui para o meu lado também, né? Os pais com os filhos com pais, irmão, depois que morre, o que vai ficar é remorso. Muitas pessoas fazem isso de remorso, por não ter tido um bom relacionamento, não ter zelado dos pais. Agora, o nosso dever com o ente querido é sepultá-lo, e eu entendo como pastor, que nós devemos cuidar do túmulo da família lá no cemitério, igual a gente cuida da nossa casa, mas não com superstições, não achando que é uma desonra você não ter ido lá levar uma flor no dia de finados. Limpa o túmulo do seu parente, mantém limpo, faça agora, nós estamos em setembro, para não ficar parecendo que você também está nessa cultura de que tem que cultuar os mortos. Nós temos que ter um limite nessas coisas. Então, faça isso agora, mantém limpinho lá o túmulo do seu ente querido, é o ano inteiro, não é só no finados não, é o ano inteiro. Tem que ter o túmulo da família. Você sabe quando morre, como é que é difícil às vezes para sepultar alguém. Tem que ficar pedindo túmulo emprestado, aquela coisa. Corre, põe na gaveta, tira da gaveta. Então, a gente tem que zelar por essas coisas. Mas depois que nós morremos, nós temos que ficar lá no túmulo aguardando o dia da volta de Cristo. Então, só que o processo da salvação, quando você morre, ele encerra. Jesus pode demorar mais 1000 anos, mas você não está lá no túmulo aperfeiçoando, não. O tempo é agora. Então, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, a salvação como um ato e como um processo. É o jaio ainda não. Nós já somos salvos, já temos alegria no Senhor, já guardamos a volta de Cristo, já guardamos o dia que Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, tudo isso. Nós já somos salvos, mas ainda não desfrutamos da plenitude da salvação. Por isso que nós ainda temos tristeza na alma, às vezes ainda pecamos e temos que buscar o arrependimento, porque o reino dos céus é de arrependimento, é a comunidade de pessoas arrependidas, e não é arrependida no dia da conversão, não é constantemente arrependidos. Deus não despreza o quebrantado de coração, diz a palavra dele, não é? Então, é o jaio ainda não. Uhum. Nada disso. Depois que nós morremos, encerram as oportunidades, as possibilidades. Inclusive, você vai ter a eternidade toda para descansar. Pode ficar tranquilo, pode ser um bom trabalhador, que você vai ter a eternidade toda para descansar. O que você falou? Até que lembra, né? Então, só que tem um detalhe nesse processo todo,
que é o detalhe da espera. Tudo isso é verdade, mas tem que esperar. E agora? Nós não estamos tendo paciência para esperar? Como é que vai ficar a nossa situação? Tudo isso é verdade, mas tem que esperar. Tem que ter paciência para esperar. Enquanto em vida, né? É. E essa é a orientação da palavra de Deus. Eu vou em muito velório, vocês sabem que pastor vai em muito velório. As pessoas que mais dão trabalho nos velórios, as famílias depois falam para a gente, são aqueles que menos deram, menos cumpriram com a sua responsabilidade com aquela pessoa que morreu. São os que mais desesperam no velório, são os que mais gritam, escabelam, blasfemam contra Deus. Deus não tinha o direito de levar meu parente agora. São esses. Aí a família depois fala assim, pois enquanto estava com vida, não dava atenção. Isso é remorso. E é um sentimento inevitável no dia da morte para quem não cumpriu o seu dever. Então fica aí o alerta para todos nós, tá bom? Então, salvos pela graça de Deus, vivemos essa salvação que tem a parte do ato e a parte do processo. É bom lembrar, eu não posso pular esse ponto sem falar mais uma coisinha. Do ato você não participa, é um ato da livre graça de Deus a nosso favor. Desse ato você não participa, você não tem nenhuma participação nele. Mas do processo você tem toda a participação nele, tá certo? Do ato de te salvar você não tem participação nele. Cristo morreu na cruz para nos salvar, e Ele nos salva, é um ato da livre graça dEle, e você não colabora com esse ato, você não participa dele, você é o elemento passivo desse ato. Agora, do processo, não. Do processo, você é responsável por ele. Então, muitas pessoas falam assim, pastor, eu sou assim mesmo, é o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vivi assim, e vou morrer assim. E pior que se Deus não tiver misericórdia, morre assim mesmo. Se Deus não tiver compaixão. Mas desse processo, nós participamos. Ninguém vai ler a Bíblia para você. Se você é negligente com a leitura da palavra de Deus, você está sendo negligente com esse processo da santificação na sua vida. É por isso que ainda tem crente velho de igreja com tantas dúvidas. E Paulo fala assim, leite vos dei de beber. Nem pude dar comida sólida, porque não podia suportar, né? Gente que já deveria ter discernimento, ainda indo atrás de confusão. Gente que já deveria ter maturidade, ainda imaturo. É porque nesse processo, você é responsável por ele também. Você tem que ler a Bíblia, orar, ter uma frequência regular aos trabalhos da igreja, para aprender lições como esta aqui agora. Quem não está aqui na escola dominical não está aprendendo isso, estão sendo negligentes. Estão sendo às vezes negligentes com o dia do Senhor. O dia do Senhor vira o dia da preguiça, o dia de ir para o sítio, para a chácara, para a fazenda, para a pescaria, é o dia de lazer, de dormir até tarde. Isso é negligência com o processo da santificação. O dia do Senhor não é para isto, não é o dia da preguiça. Senão não chamaria o dia do Senhor, chamaria o dia da preguiça, né? E aí o ventre descansaria livremente, sem a consciência de estar transgredindo a lei de Deus. Então, nesse processo, nós somos responsáveis, tá certo? Então, é crente, 20 anos na igreja, nunca leu a Bíblia de capa a capa, e sabe ler, escrever e tem óculos, não tem jeito. Como é que vai desculpar diante de Deus? Não é verdade? O cara sabe ler, sabe escrever, tem a Bíblia, tem óculos, tem luz elétrica em casa, e não leu a Bíblia de capa a capa, passou 20 anos na igreja.
eu tenho falado isso aqui, eu vou passar a pedir desculpa para o auditório no dia que o sujeito morreu. Estou despachando aqui, mas não leu a Bíblia. Está indo para a eternidade sem conhecer as coisas da eternidade. Poderia estar conhecendo as coisas da eternidade. É um infeliz, morreu aí, né? E fica com essa cara de defunto para o meu lado aqui ainda, né? Ainda fica com essa cara de defunto para o meu lado aqui. Mas não leu. Já pensou? Eu não quero falar isso no velório de nenhum de vocês aqui, viu? E vocês podem saber que não vão falar isso no meu. Então, essas coisas. O jaio ainda não, é o processo. Mas nesse processo você tem responsabilidades. Depende muito da sua dedicação ao Senhor. É por isso que a Bíblia nos manda sermos obedientes, dedicados, né? A Bíblia nos manda congregar, a Bíblia nos manda estudar as Escrituras e buscar alimento da palavra. A Bíblia nos manda policiar a nossa vida. Tem gente que tem dificuldade em algumas áreas, tem que policiar, né? O salmista chega a dizer assim, põe anjo, Senhor, à porta dos meus lábios. Como é que é o texto lá? Põe guardas, não é anjo não, põe guardas, Senhor, à porta dos meus lábios, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele devia ter dificuldade com a língua, né? E quantas pessoas que tem? Então, guardas ali, no sentido de tranca mesmo, né? De prudência. Agora, o aspecto que a gente tem que saber é que nós fomos salvos para esperar. Aqui fala que nós precisamos de compreender essa questão processual da salvação, para nós entendermos a nossa vida cristã e entendermos o que significa esperar o tempo da nossa salvação, esperar a plenitude da nossa salvação. Pois não, dona Fátima? Pré-parto, é isso mesmo. E agora, no processo da santificação, então eu vou completar o seu exemplo. O doutor Maranhão opera muito lá no hospital, né, doutor? Operar é um ato, agora sarar a cirurgia é um processo, né? Então a salvação é mais ou menos isso. Operação é um ato da graça de Deus em nós. Agora, a limpeza, a santificação é um processo que vai durar o resto da vida nossa aqui sobre a terra. E a Bíblia ainda nos manda sermos vigilantes, porque nós temos inimigos cruéis da nossa alma, o mundo, a carne, o diabo. Lá em Apocalipse fala dos inimigos da igreja, diz que é o dragão, uma referência ao diabo, né? A besta, uma referência ao mundo, e o falso profeta, são os inimigos da igreja. O dragão, a besta e o falso profeta. Então a gente tem que estar sempre vigilantes. Por isso o discernimento, senão você cai na lábia dos cabras aí, viu? Então esperar, e aqui vai dizer o seguinte: esperança é a confiança no cumprimento de um desejo, de uma expectativa, de uma promessa. Isso é esperança, né? Confiança de que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir, não é isso? Então isso é esperança. E eu gosto muito do texto lá de Romanos 5:5, que fala assim: ora, a esperança não nos confunde, porque o Espírito Santo é derramado nos nossos corações, né? Porque foi derramado nos nossos corações. A esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela usa aquele texto para dizer assim: ora, a esperança não nos ilude, por causa do amor de Deus derramado pelo Espírito nos nossos corações. Então, a esperança não é ilusão. Aqueles crentes, né, é tudo iludido, eles vivem na esperança lá. Não, esperança não é ilusão. Por causa do amor de Deus derramado nos nossos corações, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então não é ilusão, é esperança. Esperança é aqui, olha, a confiança
de que aquele que fez a promessa é fiel. É trabalhar de maneira processual, envolvendo nossa participação. Então, Deus deseja que aprendamos a esperar e a confiar nas suas promessas. Então, é parte da nossa vocação cristã e do nosso chamado à esperança. Por isso que Pedro vai dizer aqui, não nesse texto que nós lemos, mas no capítulo 1, o verso de número 4, lá da primeira carta dele, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Não é esperança morta também não, é uma esperança viva, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós temos a garantia da ressurreição de Cristo, que é a garantia da nossa, está certo? Como que eu sei se eu vou ressuscitar? A garantia é a ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala que Cristo, a ressurreição de Cristo, agora Cristo é a primícia dos que dormem. Como que eu sei que minha avó vai ressuscitar? Morreu lá no São José do Mantimento. Minha avó, a Deaci, está ali o Jobim que não me deixa mentir. A gente chamava ela de Cici, a avó Cici. Um doce de pessoa, uma pessoa fantástica. Crente, por resto ela estava com um olhinho só, a diabetes teve que tirar, doutor, um olhinho dela, ela ficou com, mas ainda dá para ler a Bíblia dela e a SAF em revista. Então, todo mundo sabia que a avó estava lá no leito, velhinha já, não podia mais ir à igreja, estava no leito, não podia andar, mas todo dia a neta dela tinha que sair de casa, domingo de manhã, e ir lá na igreja justificar a falta dela na escola dominical. A cidade inteira sabia, a igreja toda, já estava justificada a falta dela, mas todo dia a neta dela tinha que ir lá justificar a ausência dela, todo domingo, né, na escola dominical, porque ela era professora da classe de primeiros passos da igreja. Ela sabia a confissão de fé e os símbolos de fé da igreja melhor do que muitos pastores nossos, e eu, inclusive, tive que aprender muito para, pelo menos, falar assim, eu, pelo menos, estou atrás da avó aqui um pouco, mas já estou, né? Então, dormiu no céu. Como que eu sei se ela vai ressuscitar? Porque Cristo é a primícia. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa. Então, a nossa salvação, ela se completará nesse dia, o dia da redenção, quando Cristo voltar e os mortos ressuscitarão. E olha, não perca o assunto não, justos e ímpios ressuscitarão, não são só os justos não, os ímpios também vão ressuscitar. E a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição, tanto de justos quanto de ímpios. Porque tem uma ideia aí que os ímpios não vão ressuscitar. Felizes seriam eles se não ressuscitassem. Infelizes que vão ter que ressuscitar. O que é felicidade para o crente, ressuscitar para eles é uma infelicidade. A Bíblia diz que o dia vai ser tão terrível que eles vão dizer assim, que os montes caíssem sobre eles para enterrá-los, tanto por causa da vergonha, quanto por causa do remorso de ter perdido todas as suas oportunidades, quanto da tristeza, quanto do terrível dia. Ele queria se esconder dele, e os montes caíssem sobre ele para escondê-lo, e não cairão. Então, o que acontece? Os mortos ressuscitarão. Aquele dia nossa salvação se completará, mas nós vamos ter que saber esperar esse dia. Deus nos salvou para esperança. Confiantemente no Senhor. Eu quero concluir a nossa aula aqui, que está na hora. Então, nós fomos salvos para esperar. Como está a sua paciência aí? Inclusive com a volta de Cristo. Hoje à noite nós vamos complementar esse assunto no culto. Inclusive com a volta de Cristo. Porque tem uns apressadinhos aí, dizendo que está demorando demais. Na época de Pedro já tinha uns intolerantes lá. Aí Pedro vai ter que explicar, que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ou seja, o tempo para nós passa. Para Deus ele vive num tempo chamado eternidade. Não tem passado, não tem presente e não tem futuro. Aliás, só tem presente, né?
a eternidade. Enquanto o seu presente dura 3 segundos, o de Deus dura a eternidade toda. Então é diferente, não é? A nossa peregrinação temporária com a eternidade de Deus. Então nós vamos ter que aprender a esperar, irmãos. Não podemos perder a paciência. Tem uns perdendo a paciência da fé. Acha que vai resolver o problema dele, sair correndo cada dia, batendo na porta de uma igreja diferente. Outros acham que estão perdendo a paciência de manter firme na presença do Senhor. E eu vou ser crente em casa, né? Então tem gente perdendo a paciência de todo jeito aí. Mas se esperamos o que não vemos, como é que é o nosso texto? Com paciência o aguardamos. Vamos falar para completar a nossa aula aqui? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Hoje à noite eu vou completar esse assunto no culto. Então, tragam suas visitas, né? Estejam presentes no culto. Hoje à noite nós vamos estar complementando isto. Então o Senhor não tarda a sua volta. Nós vamos ter que ter paciência para aguardar este momento. Tá certo? Vamos orar para encerrar aqui a nossa aula. Deus, nós pedimos ao Senhor paciência nesta manhã. Tu sabes, ó Deus, o quanto que a nossa fé precisa desta paciência para nosso amadurecimento espiritual. Ó Deus, muitos não tendo esta paciência, quer pular etapas da vida do crescimento espiritual. Querem tornar adultos de um dia para o outro. Querem, ó Deus, ter as coisas resolvidas na sua vida num ato instantâneo. E às vezes tem perdido a paciência da fé, tem sentido desestimulados na vida cristã, na esperança. Eu peço ao Senhor que venha renovar esta esperança nos nossos corações, porque nós já estamos salvos, mas ainda aguardamos o dia da consumação, quando vamos desfrutar da plenitude da salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor mesmo esteja pastoreando o nosso coração com a Tua palavra nesta manhã, porque se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É por isso, ó Pai, que nós queremos colocar diante do Senhor agora a vida de cada um de nós, a vida da Tua igreja. Este tempo, ó Deus, de imediatismo, pessoas tão imaturas, porque não querem passar pelo processo natural do crescimento espiritual, mas correm por todos os lados, atrás de milagres, quando na verdade é um processo. Deus dá sabedoria para as pessoas compreenderem isto. Queremos clamar pela Tua graça, a Tua misericórdia, na vida de todos os nossos irmãos, na vida de cada um de nós. Torna-nos crentes mais sensatos, desfrutando da bênção da salvação neste tempo presente, sem fazer da nossa pressa uma aflição que não nos permite desfrutar das bênçãos do Senhor neste tempo, na nossa vida, sabendo que nós esperamos o dia do Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. É a nossa oração e fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Está encerrada aqui a nossa escola dominical. Domingo que vem nós vamos encerrar esta lição, né? E vamos falar da glória que nos espera em Cristo. Não perca.